Durante décadas, o maior indicador de produtividade corporativa foi, na verdade, uma grande fraude. A clássica jaqueta pendurada na cadeira. Exatamente. Se a chefia via a jaqueta ali no encosto, pronto. O profissional era considerado super dedicado. O primeiro a chegar, o último a sair. Sendo que a mera presença física era o atestado de valor, né? O que revela que o trabalho era tratado muito mais como um lugar para onde as pessoas iam do que algo que elas efetivamente faziam. A geografia do escritório validava o esforço. E criava uma ilusão de controle muito confortável para a liderança tradicional. Mas, de repente, todo esse mapa geográfico foi rasgado. E é exatamente isso que a gente vai explorar neste nosso mergulho profundo de hoje. A evolução, os atritos reais e os desafios práticos do trabalho remoto e híbrido. E não é só falar sobre trabalhar de pijama em casa, certo? Claro que não. A ideia é dissecar a redefinição total do comportamento profissional. Entender como a comunicação, a confiança e a tecnologia precisam ser reestruturadas do zero para as equipes não apenas funcionarem descentralizadas, mas prosperarem. Temos um material bem robusto para basear essa análise. Vamos dissecar as transcrições de um fórum focado em liderança corporativa de alto nível, com 4 especialistas da linha de frente. Sidney Neely, Kara Shortsleeve, Harsh Patel e Chris Kohler. Eles trazem uma visão muito prática, sabe? Fogem da teoria pura e entram na mecânica do dia a dia operacional. Eles lidam com a realidade mesmo. Isso. Então a nossa missão aqui é extrair um mapa claro dessas fontes, desde as atitudes individuais até as reestruturações exigidas da alta gestão. E para dar a largada, eu tenho uma pergunta. Manda. Se a comunicação é a espinha dorsal de qualquer operação, quem carrega o peso de mantê-la funcionando quando a gente perde o contato visual e aquele cafezinho do corredor? Olha, essa mudança de paradigma forçou uma realocação drástica dessa responsabilidade. E isso tem gerado muito atrito, na real. A Kara Shortsleeve, por exemplo, aponta que, no nível individual, houve uma quebra na dinâmica tradicional. Como assim? Ela argumenta que o profissional não pode mais subestimar o controle e a obrigação que ele tem sobre o fluxo de informação. O silêncio no ambiente remoto deixou de ser neutro. Passou a ser um risco operacional, né? Exato. Um risco enorme. Vamos detalhar o mecanismo por trás disso, porque no escritório físico tradicional, a comunicação tem uma dinâmica quase involuntária. É tipo respirar fresco em um parque. Acontece naturalmente, sem esforço consciente. Você cruza com as pessoas e as coisas se resolvem. Isso. Um líder passa pelo corredor, percebe a expressão de frustração no rosto de um analista que está travado numa planilha e já ajuda. A proximidade física resolve problemas por osmose. Mas no trabalho remoto, o cenário muda completamente. Fica tudo no escuro. Sim. É como mergulhar com um cilindro no fundo do oceano. A respiração deixa de ser automática. É preciso checar o manômetro intencionalmente, sabe? Fazer sinais manuais padronizados para o parceiro de mergulho. Boa analogia. Se não fizer um esforço consciente para sinalizar que o oxigênio está acabando... ninguém vai notar até que seja tarde demais. E o que agrava esse mergulho é que a invisibilidade cria um vácuo imediato de contexto. A Shortsleeve faz uma observação muito pragmática sobre isso. Se a liderança não está se comunicando ou oferecendo suporte, não é necessariamente por falta de empatia. Não é porque eles são ruins. Não, na esmagadora maioria das vezes, o gestor simplesmente não faz ideia do que está acontecendo do outro lado da tela. Sem a proatividade extrema do indivíduo em relatar restrições ou gritar quando há dúvidas, a equipe entra em paralisia. É o fim definitivo daquele perfil profissional passivo, né? Que só fica esperando as ordens chegarem na mesa. Totalmente. Não tem mais espaço para isso. Mas, peraí. Eu preciso fazer um papel de advogado do diabo agora. Precisamos olhar para a realidade nua e crua das estruturas corporativas. Exigir essa proatividade heróica de quem está na base da pirâmide é complexo. Ah, sem dúvida. Colocar o peso da comunicação no colo do indivíduo não soa meio como uma transferência de culpa? Imagina um analista júnior que acabou de entrar na empresa. Esperar que ele levante a mão numa chamada de vídeo com 50 pessoas para dizer não entendi a estratégia é aterrorizante para ele. É assustador mesmo.
E as fontes não ignoram isso. Porque, historicamente, é quem detém o cargo de liderança que possui o poder de criar um ambiente psicologicamente seguro. Exigir que a ponta mais fraca da corda tome a iniciativa de expor vulnerabilidades não seria só má gestão disfarçada de empoderamento. Olha, esse atrito hierárquico é real. E é um ponto excelente. A proatividade do indivíduo só consegue existir se houver uma infraestrutura que a suporte. E é por isso que os especialistas conectam a responsabilidade do funcionário diretamente a uma nova obrigação inegociável da liderança. Que seria o que exatamente? A Short Sleeve defende que os líderes precisam estabelecer uma cadência religiosa de operação. Não se trata de pedir para o analista júnior interromper a reunião gigante, mas de o líder criar sistemas previsíveis. Tipo check-ins rápidos. Isso. Check-ins rápidos, canais específicos de dúvidas assíncronas, horários de portas abertas virtuais, lugares onde levantar a mão seja só parte do processo padrão e não um ato de coragem extrema. Entendi. O líder constrói os canais, o aqueduto, e estabelece a frequência, para que o indivíduo tenha por onde escoar a informação sem medo de represálias. Exatamente. O trabalho remoto reduziu a tolerância a ambiguidades a zero. A cadência religiosa é necessária porque a margem de erro desapareceu. Verdade? Quando a gente dividia o mesmo espaço físico, a proximidade funcionava como uma rede de segurança que amortecia essas falhas. Se uma diretriz não ficava clara na segunda-feira, a correção de rota acontecia organicamente no almoço de terça. Giants perguntava como estava indo o relatório e já percebia o erro. Mas no remoto, se a instrução falha e ninguém checa ativamente, o profissional pode passar 3 dias correndo a toda velocidade na direção totalmente errada. E o retrabalho é muito mais custoso. Daí a necessidade dessa intencionalidade mecânica de ambas as partes. A comunicação vira uma disciplina rígida. O que nos coloca diante de um novo problema, né? Porque se a solução mecânica for simplesmente sobrecomunicar tudo o tempo todo, a equipe entra em colapso. Burnout na certa. Com certeza. O excesso de reuniões de alinhamento, a obrigatoriedade de responder mensagens a cada 5 minutos para provar que está trabalhando, isso gera uma exaustão brutal. Apenas ter uma cadência de conversas não garante que as pessoas estejam remando na mesma direção. Se a engrenagem for só essa comunicação intensa, ela vai superaquecer rápido. Então, como garantir a execução e a motivação quando não há supervisão visual constante? Onde a gente encontra a bússola para esse formato? Esse limite da microgestão nos leva à questão estrutural que o Raji Patel levanta nas discussões. Ele argumenta que a liderança precisa passar por uma reestruturação quase filosófica para sobreviver a essa era. O líder tem que alinhar de forma inabalável suas palavras e ações a um único ponto. Que seria o propósito. O propósito. Ele sugere que todo gestor deve se perguntar diariamente se a razão de existir daquela equipe está sendo cumprida. E como explicar melhor esse porquê para pessoas espalhadas pelo mundo. E aqui fica muito evidente como a gente mede o valor do que é entregue. Porque, historicamente, desde a Revolução Industrial, a régua de produtividade sempre foi o tempo. Horas na fábrica, né? Sim, o valor de um trabalhador estava na quantidade de horas que ele passava suando na frente do supervisor. O modelo que a gente importou para os escritórios. Mas com a descentralização, fomos forçados a julgar o livro pelo conteúdo de fato. E não apenas por ver o livro aberto na mesa. Exato. Não adianta só estar com o livro aberto das 9 às 18 horas. A ausência do olhar constante forçou uma evolução na métrica de sucesso. O que nos conecta à epifania que o Chris Kohler relata nas fontes. Ele conta sobre o momento em que percebeu que precisava depositar confiança absoluta na equipe. Ele admite a surpresa, sabe? Um fascínio ao ver que as pessoas continuavam executando as tarefas em altíssimo nível. E entregando 100%. 100% de performance, mesmo sem o conforto psicológico da supervisão visual do chefe. O que, parando para pensar, serve como um excelente diagnóstico. Se hoje tem líderes instalando softwares de monitoramento de mouse e teclado para checar se o funcionário está logado, esses gestores não estão gerenciando o trabalho. Não, eles estão gerenciando a própria ansiedade.
Nossa, sim. A surpresa do Coiler comprova que o controle visual sempre foi uma muleta. E sem o logotipo na porta de vidro, sem a sala de reunião com cadeiras ergonômicas para servir de símbolo da empresa, o que resta para manter o profissional ancorado? Patel e Coelho chegam à conclusão de que o propósito se torna o único tecido conectivo viável. A autonomia e a clareza sobre o impacto substituem a vigilância. O Coelho é bem categórico. Organizações que abraçarem a flexibilidade e capacitarem as pessoas vão prosperar rápido. As que tentarem retroceder para o controle presencial vão perder relevância e talentos. Porque precisa substituir o onde, né? Se a pessoa sabe exatamente o que precisa alcançar e por que o trabalho dela é vital para isso, o líder não precisa fiscalizar quantas pausas ela fez para tomar café na própria cozinha. A confiança passa a ser o sistema operacional básico. Sem ela, o computador nem liga. Adorei. A mudança na mentalidade de tarefeiro controlador para arquiteto de propósito é a única forma de evitar aquela exaustão de tentar emular presença física com 1 milhão de reuniões virtuais. Sim, mas a ironia é que a crise global nos empurrou para o formato 100% remoto e a produtividade se sustentou graças a essa confiança. As pessoas provaram que a máquina funciona com as peças espalhadas. Verdade. Mas aí o cenário atual nos joga dentro de um labirinto muito mais espinhoso. Se o presencial puro era baseado no controle e um remoto puro na autonomia... Aí a gente tenta costurar um Frankenstein juntando esses dois mundos. E o ambiente híbrido se apresenta como o maior de todos os desafios corporativos. O formato misto tem um histórico bem problemático que já antecede a nossa era atual. O Coiler destrincha como funcionavam aquelas reuniões de teleconferência antigas. A dinâmica era terrível. Ah, eu lembro. Era péssimo. Você tinha um grupo reunido fisicamente numa sala da matriz, interagindo, lendo microexpressões, anotando no quadro branco, enquanto 1 ou 2 funcionários tentavam desesperadamente entender o contexto só por um áudio falho ou uma câmera ruim. É uma experiência que cria cidadãos corporativos de primeira e segunda classe. Tentar participar ativamente assim é tipo tentar disputar uma partida de xadrez, onde metade dos jogadores está na mesa vendo o tabuleiro em tempo real. E a outra metade? A outra metade só recebe as jogadas por telegrama, com 5 segundos de atraso e sem ver a cara do adversário. A fricção mecânica, o delay do áudio, as conversas paralelas inaudíveis, tudo isso sabota qualquer tentativa de colaboração igualitária. O peso cognitivo de tentar acompanhar essa partida às cegas é esgotante, destrói o engajamento. É por isso que o Coeller enfatiza que a prioridade zero agora é democratizar as telas. Democratizar as telas. Como isso funciona na prática? Ao trazer as pessoas parcialmente de volta aos escritórios, a liderança tem o desafio colossal de nivelar o campo de jogo, para que o formato misto não seja um retrocesso em relação à autonomia do remoto puro. Uma reunião híbrida mal planejada é tipo tentar participar de um jantar de gala, estando do lado de fora da casa, espiando pela janela e gritando seus comentários, né? Como a gente resolve essa assimetria, então? A Edcida O'Neill entra na discussão trazendo regras fundamentais sobre como arquitetar essa transição. O primeiro ponto que ela defende é evitar imposições ditatoriais. Nada de mandar todo mundo voltar à marra. Exato. Não se pode gerenciar o retorno ao híbrido de cima para baixo, emitindo um memorando que exija presencialidade às terças e quintas sem consultar a base. E ela sugere o quê? Pesquisas internas, enquetes e coleta de dados frequente para entender o que os profissionais realmente necessitam para continuar entregando aquela alta performance que surpreendeu os líderes lá atrás. A flexibilidade tem que ser construída em conjunto, senão aquele elo de confiança se quebra na hora. E tem uma quebra de paradigma super importante que ela aborda, que é a questão do comportamento. Porque mesmo para aquele profissional que está louco para voltar para o escritório, que odeia trabalhar de casa e vai para o prédio da empresa todo dia, a realidade dele nunca mais vai ser a mesma. Não vai. A ilusão de que voltar ao escritório é voltar para 2019 cai por terra. A constatação da O'Neill é definitiva. O isolamento forçou a criação de novos comportamentos. Mesmo no escritório, esse profissional inevitavelmente terá colegas ou clientes trabalhando remotamente, em outras cidades ou países. A colaboração não volta a ser puramente presencial de jeito nenhum.
Ela adquire uma natureza intrinsecamente mista. As lições do remoto precisam presencializar novas disciplinas para esse futuro híbrido. O que nos leva à tal da democratização das telas que o Köhler mencionou. Se a colaboração virou digital por natureza, a geografia já não importa tanto. O digital tem que vir primeiro. É o conceito de digital first. Então, se há 5 pessoas em uma sala de reunião física e apenas uma pessoa conectada de casa, a reunião presencial deve operar como se fosse totalmente remota. Exatamente. Todos na sala física abrem seus próprios laptops, conectam-se individualmente à chamada de vídeo, compartilham o mesmo quadro branco digital e usam as mesmas ferramentas de quem está longe. Nosso espaço virtual se torna a verdadeira sede da empresa, então. A mentalidade digital first é a única saída para nivelar a experiência. E isso não é só uma mudança tecnológica, sabe? É uma ruptura cultural severa. Exige abrir mão dos velhos rituais da sala de reunião física em prol de uma inclusão sistêmica, garantindo que nenhum conhecimento seja gerado só no espaço físico e perdido no vácuo para quem trabalha de longe. Não dá para ter conversa de corredor decidindo os rumos do projeto mais. Vamos agrupar as descobertas de hoje para quem acompanha a gente, porque a quantidade de reestruturações que revisamos é bem densa. Quando a gente analisa as fontes em conjunto, Neely, Short Sleeve, Patel e Koehler, o caminho para prosperar se sustenta em 3 pilares interdependentes. Vamos lá. O primeiro pilar diz respeito ao fluxo de informação. Sem a proximidade física, a comunicação passiva morre. Precisamos de profissionais que levantem a mão proativamente e líderes que criam uma cadência previsível para evitar ambiguidades. Perfeito. O segundo pilar é a evolução da liderança pelo propósito. Ficou provado que a alta performance rola mesmo sem vigilância. Então, a gestão ancorada na clareza do porquê substitui a obsessão pelas horas na cadeira. A confiança substitui o controle visual. E o terceiro pilar aborda o nivelamento tecnológico e cultural. Para evitar assimetrias no modelo híbrido, as equipes devem adotar o comportamento digital como padrão. O espaço virtual virou um ambiente primário, democratizando as telas e as oportunidades para todos, não importa de onde estejam trabalhando. A complexidade do papel da liderança aumentou exponencialmente, né? Mas, para concluir a análise de hoje, eu acho que vale a pena projetar esse debate um pouco mais para o futuro. Como assim? A gente passou o tempo todo discutindo as fricções de conectar pessoas no mundo tridimensional com pessoas confinadas em telinhas bidimensionais. O Digital First tenta nivelar isso, mas o atrito biomecânico e sensorial continua ali, concorda? Totalmente. A dependência das telas planas impõe uma barreira física inevitável na qualidade das interações. O que nos deixa com um pensamento bem provocativo para quem está ouvindo. Se a grande dificuldade é equilibrar a presença e a tecnologia é o grande equalizador, qual vai ser o impacto quando as telas planas se tornarem obsoletas? Uau, esse é um ponto e tanto. Imagina um futuro próximo, guiado por realidade aumentada e óculos inteligentes. Em vez de olhar para o mosaico de rostos no monitor, profissionais operando de casa podem ver os avatares holográficos fotorrealistas dos colegas sentados fisicamente ao redor da mesa de jantar deles. A linguagem corporal, o contato visual, tudo recriado perfeitamente. Exato. A sensação de ocupação do mesmo volume de espaço, se esse atrito cognitivo for completamente anulado, eliminando de vez a diferença entre estar na matriz ou no outro hemisfério, o que acontece com o próprio conceito corporativo de espaço? Ele simplesmente desaparece. Quem sabe se, na próxima década, a sede de uma corporação mundial não passará de um aplicativo que a gente instala no nosso equipamento de manhã, né? Fica aí o convite para nossa audiência continuar observando como a tecnologia não apenas facilita o trabalho, mas dissolve e recria a própria realidade de onde ele acontece. Um excelente ponto de reflexão. Sem dúvida. Fica a provocação para o encerramento do nosso mergulho profundo de hoje.